Você já ouviu falar em body shaming? O termo em português significa vergonha do corpo, mas na prática acaba sendo muito mais do que isso. Quando Demi Lovato, Bruna Marquezine, Cléo Pires, entre outras famosas, usam a internet para desabafar sobre as críticas envolvendo seus corpos, atente-se. Elas foram vítimas de body shaming. E, infelizmente, isso não acontece só com gente famosa. O corpo humano, simbolicamente, é o nosso cartão de visitas, muito representativo. E é um fenômeno que é novo em termos de redes sociais, internet, mas, obviamente, coisas assim já aconteciam desde sempre, né? O famoso bullying, que antigamente não tinha esse nome, mas eram aqueles apelidos que a gente ganhava na escola e a gente convivia com aquilo. Havia também agressão física, né? Infelizmente, mas esse novo cenário em que rede social, internet favorece a disseminação, principalmente do desrespeito e do ódio, como se oferecesse para o agressor uma certa proteção, um certo poder de julgar, dizer o que é certo, o que é errado, é algo recente, é novo. Independente de ser artista, famoso ou que não seja famoso, sempre vai ser um ato de desrespeito. Um artista, por exemplo, muito famoso, às vezes ele tem direito, ele pode se cansar. O sucesso exige muito, né? Então a pessoa pode se cansar. Ela precisa também de um tempo e precisa de respeito. É verdade. Eu aproveito, então, a presença do Arif aqui no programa da Jô. A gente convidou algumas pessoas que lidam aí diariamente com as redes sociais para fazer algumas perguntas sobre o body shaming. Vamos lá. Oi, Jô, olha só, gostaria que o Arif explicasse, se é que existe explicação para isso, o que pensa ou o que leva uma pessoa a agredir a outra através das redes sociais. Isso que é um ato tão comum hoje em dia, né? E eu, como já fui vítima, gostaria de estar sabendo. É interessante a gente pensar sobre isso. Quando a gente observa uma situação de violência, temos ali o agressor e o agredido. O agressor recebe a atenção devida, porque ele foi agredido, muitas vezes ele precisa de atendimento médico, psicológico, mas o agressor, se nós observarmos com mais profundidade, pode ser que observemos que aquele sujeito também, ele, teoricamente ou de forma prática, pode estar necessitando de ajuda, ele também pode estar doente. E aí, puxando para a minha área, ele também pode estar doente, psicologicamente falando. Uma pessoa que usa as redes sociais, né, essa barreira tecnológica da distância, o anonimato, porque muitas vezes a pessoa não expõe a sua própria imagem, às vezes ela pode até usar um perfil fake, e mesmo usando o seu perfil pessoal, original, aquilo supostamente coloca para ela uma situação de certo poder, né, devido a essa distância. Então, é como se ele tivesse o direito de usar aquela ferramenta para expor sua opinião de forma indiscriminada, e não é bem assim. E no dia a dia, como é que a gente deve reagir a esse tipo de comportamento? Dependendo, inclusive, das suas experiências pessoais, não basta simplesmente pensar ou alguém dizer, deixa isso para lá, esquece. Porque a forma como a pessoa, ao se olhar no espelho e se percebe, emocional, psicologicamente falando, isso é muito relevante. O ideal é que a pessoa observe-se, se perceba como é que ela reage àquela situação. Se ela se sentir realmente muito ruim emocionalmente, talvez seja necessário buscar ajuda, ao menos para estabilizar aquela questão mais pontual, daquele humor que vai ser rebaixado devido a essa situação que causa muito desconforto. Então, eu quero agradecer aqui a presença do Arif, mais uma vez, dizer que ele atende a domicílio, né, com home care. Já ouviu falar em home care? Ele atende. Existem muitas possibilidades, até mesmo da própria atenção psicológica, né?
O velho modelo de psicoterapia tradicional, ele se mantém, mas existem inúmeras formas de intervenção psicológica que não somente a tradicional psicoterapia, porque muita gente, quando ouve falar em terapia psicológica, né, é coisa para doido, que medo, não é bem assim. A psicologia, vale ressaltar que está em muitos campos, principalmente a publicidade, o marketing, o campo clássico é a clínica psicológica, mas se expandiu de um jeito fantástico e é sensacional observar isso. Vamos deixar então o contato do Arif aqui, ficou interessado? Então anota aí, vai lá. Bom, você pode me encontrar pelas redes sociais, o @ArifCalacina, pode colocar lá que você me encontra, ou por telefone, para mais informações, é o 981 11 47 22. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, um abraço para todo mundo.